Dia que eu me assumi gay, primeira vez, quem ficou sabendo foi meu pai. Eu era sempre o bom aluno, sofria bullying, aquele que apanhava, levava marcas até para casa, mas os pais nunca sabiam. Pais separados, mas que também não tive nenhum tipo de abuso na infância nem nada. Mas eu sempre soube o que eu gostava, o que eu queria, né? Eu lembro de ver aquele filme Air Bud, que teve vários filmes do cachorro, né? Que ele joga vários tipos de esportes. Eu lembro de me apaixonar assim pela primeira vez por um menino, que é um ator canadense que eu sigo até hoje, já é até pai de família. E eu lembro de ser bom, sabe? De ser educado, de me destacar assim, entre as crianças do colégio ou da rua, mas não ser muito bom em certos esportes. Eu posso até me lembrar dos meninos que chegavam assim para poder jogar bola, né? E aí meu primo já falava comigo, ó, vai pra casa, porque eles, sabe? Tipo assim, premeditando que eles vão me zoar, fazer alguma coisa. Eu ia porque no fundo eu sabia que era essa a diferença, essa parte, né? De eu gostar de garotos, meu primo sabia disso. Eu era uma criança e ia pra casa e não brincava. Eu não jogava com eles, então não acontecia nada. Mas eu sei que meu primo uma vez falou pra mim que tava ali pra me defender, caso alguém falasse alguma coisa. Logo depois, com o tempo, eu resolvi trabalhar e arcar com algumas contas em casa, sendo que o meu pai a relação já estava difícil, porque eu estava na adolescência, eu queria conhecer gente, entendeu? Eu estava com os hormônios ali à flor da pele, e daí ele ficava pesquisando, olhando no computador, perguntando de um garoto tal, que foto era aquela, que foto é aquela daquele cara sem camisa ali, do Justin. Então eu não sabia muito o que responder, mas sabia que ele pensava algumas coisas a meu respeito. Mas também nunca dei a entender nada. Madrinha, tia perguntava, jogava letra. Quando passava homens na TV de sunga ou quase pelados, aquelas cenas mais quentes, eu sentia que a minha madrinha ficava me olhando, que alguém ficava me olhando, tipo assim, vamos ver qual vai ser a reação dele, né? Qual vai ser a minha reação? E eu meio que ficava naquela pressão, não sei se eu olhava pra cena, não sei se eu olhava pra minha tia, não sei se eu olhava pro meu pai. Era aquela coisa. Até que chegou o dia de eu contar pro meu pai. Gente, eu já ajudava em tudo em casa. Fazia tudo, ajudava. E alguém da minha família estava me perseguindo na internet. Na época tinha o Ask Me, Pergunte-me. E me perguntando várias coisas, porque eu ia pra igreja nessa época ainda, sabe? Eu também fui aquele cristão, isso já é outro assunto, né? Que orou para Deus libertar, que achava que era um demônio, que era um espírito que estava em mim e que eu precisava de libertação, mas não aconteceu nada disso. Então, uma bela tarde, eu peguei, entrei na frente do meu pai, desliguei a TV, falei, pai, preciso falar uma coisa com você. Ele, eu já sei. Porque nessa época eu tava namorando um garoto e a foto dele tava no meu celular. E eu falei pra vocês que meu pai sempre via celular, via foto. É aquele garoto lá, ele falou assim mesmo, né? Aquele garoto lá, do seu celular. E aí eu falei, é meu namorado. Aí ele, minha família não tem viado. Começou a gritar, começou a xingar, aquela reação. Eu já fiquei pensando assim, caraca, meu pai vai me botar pra fora de casa, né? Não, gente, não botou. Eu que saí de casa. Porque nessa época, meu namorado tinha um amigo que ofereceu pra morar junto. Gente, outra coisa pra vocês, novinho. Gay novinho. Não sai de casa. Cara, é difícil a relação com pai e mãe. É difícil você falar a primeira vez. Mas não sai de casa pra morar com ninguém que você não conhece 100%. Porque não vai dar certo. Escuta bem, não vai dar certo. E daí, depois que eu contei pra ele, né, as coisas foram ficando difíceis comigo e ele, antes de eu sair de casa, como eu falei que saí. Ele ficava me criticando, ficou uma semana em silêncio comigo. O silêncio também mata, ele também destrói, também é uma forma de agressão, uma forma de você silenciar outra pessoa, principalmente vindo do seu pai, né, uma pessoa que você esperaria que te abraçasse e te acolhesse. Como meus pais eram separados, né, minha mãe ficou sabendo de tudo em outra cidade onde ela morava e a família ficou sabendo. Depois, com o tempo, eu fiquei sabendo que me zoavam. Tios meus que eu achava que, tipo assim, estavam do meu lado, sabe? Falando coisas que não tinha nada a ver, não condizia comigo. Eu sempre fui uma pessoa calma e tranquila. Nunca fui de falar nada, de me intrometer em assunto de família. Porém, eu sempre soube me defender muito, né?
E o gay, ele tem esse negócio, né? Eu já tive a minha adolescência roubada, eu tive a minha infância roubada, eu não tive aquele momento de levar a namorada em casa, eu não tive aquele momento de jogar um futebol com os amigos, poder ir junto com outro lugar, sem ser o motivo de piada, sem ser aquele que os meninos iam falar, ai, esse garoto aí é muito educado, não sei o que, não vou muito com a cara dele. Eu percebia, você sente no ar. O gay, além do gaydar, né, gente, a gente tem uma coisa que é perceber quando até hoje eu fico meio assim, perceber quando as pessoas ao redor estão pensando alguma coisa, estão imaginando alguma coisa da gente, sabe? E isso afeta muito a nossa cabeça. Depois disso, resumindo todo esse momento que eu saí da casa do meu pai e eu me assumi pra ele, a família ficou sabendo e tudo mais, eu peguei e fui morar sozinho depois de uns anos, porque não deu certo morar com a pessoa que eu fui morar e eu tive muito problema com meu ex-namorado por causa de religião. Eu ainda tinha na minha cabeça que eu ia pro inferno, que eu era pecaminoso, sujo, que Deus me aceitava por causa disso. E, gente, foram mais de 10 anos depois que eu me assumi para poder me aceitar de verdade, porque a religião te destrói. Você sente uma coisa, sente arrepio em música. Geralmente gosta muito de Gente do Trono, na Paula Valadão, que eu ouço até hoje. Eu gosto muito das músicas dela, da composição. Mas no fundo você fica ali naquela coisa tipo, poxa, para que eu seja salvo, para que eu possa alcançar, né, uma graça, alguma coisa, eu preciso renunciar. E o renunciar não é um vício de bebida, não é um vício em drogas, é o seu ser, sabe? É o que você é, a sua essência, a sua biologia. Você é homossexual, você é gay, ou seja, bi, trans, o que for, gente. Você, essa é a sua essência, não tem como mudar. Você vai ficar se penalizando cada vez mais, até que chega um momento que você não consegue, você quer gritar pro mundo quem eu sou. Eu fui numa balada, uma balada LGBT a primeira vez com 28 anos. Gente, 28 anos. Eu não sabia o que era copo de bebida, Blood Mary, Sex and the City. Por que alguns copos eram coloridos? Se os coloridos tinham álcool ou não. Parecia até uma pessoa tonta, sabe? Que não entendia nada. Parecia até um personagem anime. Isso foi me matando aos poucos. Foi me tirando uma parte da minha vida que eu não pude viver. Mas eu resgatei tudo isso, gente. O que acontece? Aí eu fui me encontrar com meu pai. Um tempo. Ele tava bêbado, bebeu bastante nesse dia. Aí minha prima falou assim, vai conversar com ele, né? Fala com ele. Aí eu fui conversar com ele. Ele sentou comigo, me pediu desculpa. Dizem que quando a gente tá assim, a gente fala tudo, né? A gente solta toda a verdade do que realmente está acontecendo. Falou que eu sempre fui um filho bom, que nunca dei problema, que me defendeu numa discussão de família, sabe? Eu não sei o que aconteceu. Eu procuro, gente, sempre estar longe, estar por fora. Quanto mais longe da sua família você estiver, não que todo mundo da sua família te odeia, não tá com você. Porque quando eu tava desempregado, eu precisei da minha mãe, até para comprar chinelo, até para comprar um dinheiro para um chip do celular eu não tinha. E foi a minha família que me acolheu, de parte de mãe. Eu tô falando só por enquanto da parte de pai. E da mãe não vou entrar muito, poder o vídeo não ficar muito longo, poder não cansar vocês. Então, eu peguei e abracei meu pai. E aí eu conversei com ele nesse dia, foi difícil, porque você sabe que o senhor falou muitas coisas pra mim, sabe? Que eu ouvi, eu fiquei muito chateado. Coisas que me deixaram cabisbaixo, pra baixo, que me afetaram no trabalho, me afetaram na vida amorosa, me afetaram na minha vida financeira. Te afeta em tudo, gente, você não percebe. Só quando você passa, eu tô passando pela psicóloga, você vai conversando, você vai encontrando coisas, são várias caixinhas dentro do seu coração, né? Você vai encontrando coisas que você vai lembrando e aí ela vai anotando para depois você tratar essa parte. E tem coisas que você vai levar junto com você na sua vida, sabe? Uma infância perdida não retorna mais. A gente só progride até o envelhecimento e morte na vida. Então eu tive que entender esse lado. Entender essa parte da religião para poder me libertar disso, né? Dessa culpa cristã. Achar que tudo era o diabo, que foi o demônio, que alguém lá atrás na minha família me amaldiçoou, porque o cristão no Brasil, ele traz esse negócio, sabe, de maldição familiar, ele traz esse peso pra gente. E aí eu me libertei disso. Só quando eu me libertei disso, a raiz da maioria dos meus problemas, para que eu pudesse me entender,
para que eu pudesse me conhecer, foi a religião. Depois em outros vídeos eu até posso trazer para vocês algumas coisas em relação ao que acontecia na igreja, porque, só resumindo, eu ensinava criança, adolescente, era aquele que o pastor chamava, ajudava a lavar o banheiro, estava sempre no louvor, estava sempre empenhado, porque o gay na igreja, o homossexual, ele é daqueles que mais se entrega. É aquele que mais busca a santidade. Por quê? Ele quer ser salvo. Ele quer alcançar uma graça, uma misericórdia, uma coisa que ele não encontra em casa, sabe? Um abraço, um afago da família. E mesmo assim alguma pessoa da igreja ainda fica apontando, ainda fica questionando. Isso daí, eu não sei. Vamos botar ele pra casar lá com alguém, ter filho, pra poder depois, quem sabe, dar um testemunho de ex-gay. Isso aconteceu comigo também. Queriam que eu casasse. Queriam que eu desse testemunho de ex-gay. E, gente, se assumir não é fácil, sair do armário. Hoje tem gente que te tira do armário. Tem gente que fala muita coisa aí pela internet. Mas não é fácil, porque cada um tem uma família, uma coisa diferente. Eu ouvia piadinhas dos meus tios, assim, de longe, sabe? Não lembrava que era em relação a mim, mas isso me deixava pra baixo. Se me afeta até hoje, eu não sei. Mas estou tratando na psicóloga. E foi assim, gente. Eu contei pro meu pai a primeira vez, a minha família ficou sabendo, depois chegou até minha mãe. Minha mãe nunca me questionou sobre nada disso. Por ela ser cristã, ela só falou algumas coisas da Bíblia, né? Mas ela me apoia hoje em muitas coisas. Eu namoro, né? Meu namorado, ele vai aparecer em alguns vídeos mais pra frente que eu vou trazer no canal. E hoje eu tenho uma vida feliz, gente. Feliz de verdade, sabe? Tristeza, ansiedade, depressão, eu tive com questões de empresa, que eu falei nos vídeos anteriores. Mas em relação à minha vida, eu já tô totalmente assim livre, liberto. E eu espero que isso aconteça com você. Só conte pro seu pai e pra sua mãe quando você estiver preparado mesmo, tá? E se você tiver uma boa estrutura. Eu sei que cada caso é um caso. Tem gente aí que é muito pobre, que às vezes pode estar assistindo o meu canal, tá buscando um conselho, um consolo, e tipo, tá desesperado, sabe? Eu não sei o que eu faço, já contei, meu pai me expulsou de casa. Busque ONGs na sua cidade, busque ajuda, sabe? Se você já tem idade para votar, eu sei que é um papo chato falar sobre votação, mas vote na pessoa certa. Tipo, pessoas que têm programas para LGBT, sabe? Eu vejo muita gente no TikTok, muita gente em vídeos do YouTube, do Instagram, falando sobre isso, acolhendo, dando trabalho, ajudando. Na minha época não tinha muito isso, sabe? Ou eu saí de casa, ou a gente ficava naquela briga, que é inferno dentro de casa. E essa foi a minha experiência, gente. Em próximos vídeos eu trago um pouco mais resumido. Se vocês quiserem saber de alguma coisa, comenta aqui embaixo, curte, dá um joinha nesse canal, segue para eu poder ver que está tendo um bom engajamento. Gente, eu agradeço a todos vocês que ficaram até aqui e tchau!